Boa tarde, nono ano. Devido eu estar com um problema na internet, tá? Hoje eu vou só explicar, porque ela está entrando e saindo, desde sexta-feira que está esse problema, tá? Mas eu já estou mandando verificar. Eu vou explicar o trabalho que vocês vão juntar com as atividades que vocês já têm, tá? Então, veja bem, as atividades que vocês já enviaram, elas vão valer 5 pontos, tá? E esse trabalho que vocês vão fazer vai valer 5. Então, as atividades vão valer 5 pontos e esse trabalho de 0 a 5, né? 0 quem não vai fazer nada e de 1 a 5 de acordo com a sua criatividade, tá? Os assuntos que nós vamos trabalhar, somente as orações subordinadas e substantivas, tá? Não dá para colocar outros assuntos, somente as orações subordinadas substantivas. Então, quando a gente faz um trabalho de pesquisa, ou que seja um outro trabalho que nem vocês vão fazer esse, tá? Você necessita estudar, precisa estudar para você poder fazer o trabalho, não é isso? Então, quando você estuda, quando você pesquisa, você aprende. Então, eu escolhi as orações subordinadas substantivas, porque é assunto da primeira avaliação e é o mais difícil que tem. Assim, no meu entender, sabe, no meu parecer, é o assunto mais difícil que está. Então, esse trabalho vai facilitar para você, porque você vai estudar para você poder fazer esse trabalho. Então, vocês vão trabalhar as orações subordinadas substantivas em um texto infográfico. O texto infográfico ele é feito por imagens, gravuras, gráficos, desenhos, né? É assim que é um texto infográfico. Então, em primeiro lugar, o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar um texto infográfico. Depois da sua pesquisa, eu já sei como é que eu vou fazer o meu texto, né? Eu já sei como é que eu vou usar as orações subordinadas no texto infográfico. Mas para isso você tem que estudar, porque você vai dar exemplos, tá? Você pode até dar exemplos se baseando no livro. Não é tirar do livro e colocar lá. Não, você vai se basear, tá? Pelos exemplos que estão no livro. Mas na hora da explicação, você vai ter que saber explicar, tá? As subordinadas substantivas são objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, predicativa, apositiva e completiva nominal, tá? Então, para você vai fazer o trabalho, tá? Em primeiro lugar, você vai pesquisar um texto infográfico. Depois da sua pesquisa, você vai criar, tá? Você vai criar um texto infográfico usando as orações subordinadas substantivas. Os exemplos que você usar, tá? Daí você pode usar identificando como gráficos, tirinhas também, tá? As tirinhas também fazem parte dos textos infográficos. Anúncios publicitários, você pode criar anúncios na hora do exemplo, tá? Você pode criar um anúncio através de qualquer tipo de anúncio, você pode usar as orações subordinadas, tá?
a objetiva direta, a objetiva indireta, que são mais fáceis de usar através de anúncios publicitários. Daí você pode usar fotos também, qualquer tipo de ilustrações, né? Então, o texto infográfico, ele vem com gráficos, tirinhas, fotos, ele é ilustrado, né? Ele é ilustrado através de gráficos, daí você que vai ver qual é o tipo de gráfico que você vai usar para identificar as orações subordinadas substantivas. Então, você vai ter que pensar, né? Isso aí vai ter que parar um pouco e pensar. Então, você pesquisa, de acordo com a pesquisa do texto que você fizer, daí você vai se baseando no texto que você vai criar, baseado no que você pesquisou, tá? E as ilustrações ficam por sua conta, tá? Através de gráficos, fotos, os exemplos, pode ser anúncios publicitários, daí você vê qual é o tipo de anúncio que você vai fazer, o objeto que você vai anunciar e vai criar os seus exemplos, tá? Mas olhem no livro, tá? Se baseiem pelo livro de vocês, principalmente nos exemplos, tá? Para não fazer coisas que não tá nem aí, que as coisas que não, tudo incoerente. Por favor, olha a incoerência no texto, tá? Somente as orações subordinadas substantivas. Depois que você fizer o seu texto bonitinho, que você criar o seu texto, vai ser um texto assim, é bom você fazer em papel sem pauta, tá? O chamequinho, fica bom. Depois você grampeia, tá? As folhas, ou mesmo pode... você que sabe como é que você vai fazer, tá? A criatividade é sua, grampear, como você queira. E por último, é a apresentação do trabalho, que você vai fazer em forma de vídeo, tá? Fazendo a sua explicação. No vídeo você vai mostrar, tá? Lá na primeira parte do trabalho você coloca trabalho avaliativo de língua portuguesa. Trabalho avaliativo de língua portuguesa. Daí, texto infográfico. Depois, você faz as páginas bonitinhas, do jeito que você achar que fica melhor, se é grampeado, do jeito que você achar melhor, tá? Para não ficar as páginas soltas. Daí você faz a apresentação do trabalho, em primeiro lugar, tá? Boa tarde, tem que estar de uniforme no dia da apresentação. Boa tarde, vou apresentar o trabalho de língua portuguesa da professora Guiomar. Um texto infográfico, onde eu vou mostrar as orações subordinadas substantivas, tá? Desse jeito que você faz a sua apresentação. Boa tarde, vou apresentar o trabalho da professora Guiomar, um texto infográfico mostrando as orações subordinadas substantivas. Daí, as orações subordinadas substantivas são... Fala primeiro quantas são, depois, objetiva direta. Quando é que ela é objetiva direta? Aí você vai falar. A oração subordinada, substantiva, objetiva direta, é aquela que vem com objeto direto, que não necessita de preposição. Exemplo, daí você vai lá no seu livro, lá no seu texto, vê qual foi o exemplo que você fez lá e fala qual é o exemplo, tá? É isso aí. Tem que ser bem explicado.
Não é só dizer as orações subordinadas são objetiva direta, objetiva indireta, positiva, predicativa. Não, tem que dizer quando ela é objetiva direta, quando ela é objetiva indireta, completiva nominal, subjetiva, predicativa e apositiva, tá? Na hora da apresentação. E dá o exemplo. Então, para isso você vai ter que estudar, tá? Não é só jogar lá, não. Vai ter que estudar, tá bom, gente? Olha, quem não enviou nenhuma atividade, eu ainda vou dar mais uma chance, tá? Envie as atividades somente dos assuntos da primeira avaliação. Somente dos assuntos da primeira avaliação. Que é para você ter os pontos das suas atividades e o trabalho que você vai realizar, tá? Esse trabalho, como nós temos que entregar as notas até dia 30, até dia 20, eu só receberei esse trabalho até segunda-feira, porque daí eu vou providenciar as notas de vocês para entregar na secretaria para a Daniela, tá? Depois de segunda eu não receberei mais, tá? Depois de segunda eu não receberei mais. Fiquem atentos para fazer o trabalho de vocês, porque eu não receberei mais depois de segunda, tá? Então, providencie logo. Você está sem fazer nada à tarde, sei lá, qualquer hora, à noite, né? À noite. Aí pega o celular, vai pesquisar o seu um texto infográfico e produzir o seu, tá, gente? Então, é isso aí, o trabalho de vocês valendo a primeira avaliação. Toda atividade que você enviar, coloque ok, tá? Ou, então, não é a atividade que você enviar, não, os vídeos que você assistir, você coloca ok. Porque como é que eu sei que o aluno assistiu? Se ele coloca um ok lá, daí eu sei que ele assistiu. Porque através das atividades que vocês enviam, tá? Dos vídeos que vocês assistem, que eu sei que você assistiu. Quem assiste o vídeo, geralmente envia atividade. É que eu vou fazer a frequência de vocês, tá? Então, gente, está aí o trabalho, bem explicado, tá? E eu esperarei até segunda-feira. Antes disso, eu vou marcar uma aula online com vocês, quando a internet estiver boa. Antes de segunda-feira, eu marcarei uma aula online com vocês, tá bom? Então, uma boa tarde a todos, tá? Abraços, viu?